Como usar o segredo? Você é um criador e existe um processo fácil de criar usando a lei da atração. Os maiores mestres e avatares partilharam um processo criativo em suas obras maravilhosas, numa infinidade de formas. Alguns dos grandes mestres criaram histórias para demonstrar como o universo funciona. A sabedoria contida em suas histórias foi transmitida através dos séculos e se tornou lendária. Muitas pessoas que vivem hoje não percebem que a essência dessas histórias é a própria verdade da vida. James Ray. Pense em Aladim e sua lâmpada. Ele pega a lâmpada, esfrega e de dentro dela sai um gênio que sempre diz uma única coisa: seu desejo é para mim uma ordem. Segundo contam agora, são 3 desejos, mas se você remontar às origens da história, não há absolutamente limite de espécie alguma aos desejos. Pense a esse respeito. Agora, vamos tomar essa metáfora e aplicá-la à sua vida. Lembre-se de que Aladim é quem sempre pede o que quer. Em seguida, você tem o universo de um modo geral, que é o gênio. As tradições deram muitos nomes a isso, entre eles, Anjo da Guarda Sagrado e Eu Superior. Você pode rotulá-lo como quiser e escolher o rótulo que melhor lhe pareça, mas cada tradição nos disse que existe algo maior que nós. E o gênio sempre diz uma única coisa: seu desejo é para mim uma ordem. Essa história maravilhosa demonstra como toda a sua vida e todas as coisas nela existentes foram criadas por você. O gênio simplesmente cumpriu cada ordem sua. O gênio é a lei da atração e está sempre presente e sempre ouvindo tudo o que você pensa, fala e faz. Ele pressupõe que você queira tudo aquilo que pensa, fala ou influi. Você é o mestre do universo e o gênio está às suas ordens. Ele jamais questiona suas ordens. Você pensa e ele imediatamente começa a influir no universo por intermédio de pessoas, circunstâncias e acontecimentos para realizar seu desejo. O processo criativo. O processo criativo usado no segredo que foi extraído do Novo Testamento é uma diretriz fácil para você criar o que quiser em 3 passos simples. Primeiro passo: peça. Lisa Nichols. O primeiro passo é pedir. Dê uma ordem ao universo. Informe-o sobre o que você quer e ele reagirá aos seus pensamentos. Bob Proctor. O que você de fato quer? Sente-se e escreva numa folha de papel usando o presente do indicativo. Você poderia começar assim: eu estou tão feliz e grato neste momento que... E então explique como você quer que sua vida seja em qualquer área. Você tem a oportunidade de escolher o que quer, porém deve ter certeza do que quer. Esse é o seu trabalho. Se você não tiver certeza, a lei da atração não poderá lhe proporcionar o que quer. Você estará emitindo uma frequência confusa e só atrairá resultados confusos. Talvez pela primeira vez na sua vida, formule aquilo que realmente quer. Agora que você sabe que pode ter, ser ou fazer qualquer coisa e que não existem limites, o que você quer? Pedir é o primeiro passo do processo criativo. Portanto, faça disso um hábito. Se precisar fazer uma escolha e não souber o que fazer, peça. Você jamais deveria ficar confuso a respeito de nada em sua vida. Simplesmente peça. Dr. Joy Vitale. Isso é bem divertido. É como ter um universo como seu catálogo. Você folheia e diz: eu gostaria de ter experiência, esse produto e uma pessoa como essa. É você fazer o seu pedido ao universo. É realmente muito fácil. Você não precisa pedir várias vezes. Peça apenas uma vez. É exatamente como encomendar alguma coisa de um catálogo. Você apenas faz um pedido e guarda. Você não faz um pedido, depois fica em dúvida se ele foi atendido ou não e torna a fazê-lo repetidamente. Você faz o pedido de uma vez. Acontece a mesma coisa com o processo criativo. O primeiro passo é simplesmente seu passo para ter certeza do que você quer. Quando tiver certeza, você já terá pedido. Segundo passo: acredite. Lisa Nichols.
O segundo passo é acreditar. Acreditar que já é seu. Ter o que eu adoro chamar de fé inabalável. Acreditar no invisível. Você tem de acreditar que recebeu. Tem de saber que o que você quer é seu no momento em que pede. Tem de possuir uma fé absoluta e incondicional. Se tivesse encomendado algo de um catálogo, você relaxaria, saberia que receberia o que encomendou e seguiria em frente com sua vida. Veja as coisas que você quer como se já fossem suas. Saiba que elas virão até você quando forem necessárias. Então, deixe-as vir. Não se aflija nem se preocupe com elas. Não pense na sua falta delas. Pense nelas como suas, como pertencentes a você, como se já estivesse em sua posse. Robert Collier, 1885 a 1950. No momento em que você pede alguma coisa e acredita e sabe que já tem no invisível, o universo inteiro se move para deixá-la visível. Você tem de agir, falar e pensar como se estivesse recebendo agora. O universo é um espelho e a lei da atração está refletindo de volta para você seus pensamentos dominantes. Portanto, não faz sentido que você tenha de se ver recebendo-a. Se nos seus pensamentos existe a informação de que você ainda não tem, você continuará atraindo o não tê-la. Você tem de acreditar que já possui, que a recebeu. Você tem de emitir a frequência da sensação de tê-la recebido, a fim de introduzir essas imagens de volta em sua vida. Quando você fizer isso, a lei da atração moverá poderosamente todas as circunstâncias, pessoas e acontecimentos para você receber. Quando você marca uma viagem de férias, encomenda um carro 0 km ou compra uma casa, você sabe que aquelas coisas são suas. Você não marcaria outra viagem de férias no mesmo período. Tampouco compraria outro carro ou outra casa. Se você ganhou na loteria ou recebeu uma grande herança, mesmo antes de ter o dinheiro nas mãos, você sabe que ele é seu. Essa é a sensação de acreditar que ele é seu. De acreditar que você já possui, de que recebeu. Reivindique as coisas que você deseja, sentindo e acreditando que elas são suas. Quando fizer isso, a lei da atração moverá poderosamente todas as circunstâncias, pessoas e acontecimentos para você receber. Como é que você chega ao ponto em que acredita? Comece fazendo de conta. Comporte-se como uma criança e faça de conta. Haja como se você já tivesse aquilo. À medida que fizer de conta, você começará a acreditar que recebeu. O gênio está reagindo aos seus pensamentos predominantes o tempo todo, não só no momento em que você pede. É por isso que depois de ter pedido, você deve continuar a acreditar e saber. Tenha fé. Sua crença de que você já tem aquilo, essa fé imorredora, é seu maior poder. Quando você acredita que está recebendo, prepare-se e observe a mágica começar. Você poderá ter o que quiser se souber criar o molde disso em seus próprios pensamentos. Não há sonho que não possa tornar-se real, se você simplesmente aprender a usar a força criativa que flui através de você. Os métodos que darão certo para um, darão certo para todos. A chave do poder está em usar o que você possui, livremente, plenamente, e assim abrir bem seus canais para que mais força criativa flua através de você. Robert Collier. Dr. Joy Vitale. O universo começará a rearranjar-se a fim de fazer com que seu desejo aconteça. Jack Canfield. A maioria de nós já sabe se permitiu querer o que verdadeiramente queremos, porque não podemos ver como isso vai se manifestar. Bob Proctor. Se você fizer uma pequena pesquisa, ficará evidente que qualquer pessoa que já realizou alguma coisa não sabia como ia fazer aquilo. Ela apenas sabia que o faria. Dr. Joy Vitale. Você não precisa saber como é que isso vai ocorrer. Você não precisa saber como o universo vai se arranjar. Como isso acontecerá? Como o universo trará isso até você? Não é problema seu ou tarefa sua. Deixe o universo fazê-lo por você. Quando está tentando imaginar como isso acontecerá, você emite uma frequência que contém falta de fé, que você não acredita que já possui aquilo.
Você acha que você tem de fazê-lo e não acredita que o universo o fará por você. O como não é sua parte no processo criativo. Bob Proctor. Você não sabe como isso lhe será mostrado. Você atrairá um jeito. Lisa Nichols. Na maioria das vezes, quando não vemos as coisas que solicitamos, ficamos frustrados, decepcionados e começamos a duvidar. A dúvida causa uma sensação de desapontamento. Pegue essa dúvida e mude-a. Reconheça esse sentimento e substitua-o por um sentimento de fé inabalável. Eu sei que o que eu quero está a caminho. Terceiro passo. Receba. Lisa Nichols. O terceiro e último passo do processo é receber. Comece a se sentir maravilhado a esse respeito. Sinta como você se sentirá assim que essas coisas chegarem. Sinta isso agora. Marc Shimoff. E nesse processo é importante sentir-se bem, estar feliz, porque quando está se sentindo bem, você está se colocando na frequência daquilo que deseja. Michael Bernard Beckwith. Este é um universo de sensações. Se você acredita apenas intelectualmente em alguma coisa, mas não possui nenhuma sensação correspondente, você não tem necessariamente poder suficiente para manifestar o que deseja em sua vida. Você tem de sentir isso. Peça uma vez, acredite que recebeu, e tudo o que você precisa fazer para receber é sentir-se bem. Quando está se sentindo bem, você está na frequência de receber, na frequência em que todas as coisas boas estão vindo até você, e receberá o que pediu. Você não pedirá alguma coisa a menos que ela fosse fazê-lo sentir-se bem ao recebê-la, não é mesmo? Portanto, entre na frequência em que se sente bem e você receberá. Uma forma rápida de entrar nessa frequência é dizer: eu estou recebendo agora. Eu estou recebendo todo o bem na minha vida agora. Eu estou recebendo. Declare seu desejo agora e sinta isso. Sinta-o como se você estivesse recebido. Uma querida amiga minha, Mercy, é um dos maiores manifestadores que eu já vi. E sente tudo. Ela sente como seria a emoção de ter o que está pedindo. Tudo o que ela sente passa a existir. Ela não se interessa em saber como, quando ou onde. Simplesmente sente o que está pedindo e aquilo então se manifesta. Portanto, sinta-se bem agora. Bob Proctor. Quando transforma fantasia em fato, você está em condições de desenvolver fantasias cada vez maiores. E isso, meu amigo, é um processo criativo. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, credes que recebestes, e será vosso. Marcos 11, 24. Bob Doyle. A lei da atração, o simples estudo e a prática da lei da atração já dão a ideia do que ajudará você a gerar o sentimento de possuir algo no exato momento em que desejá-lo. Vá fazer um test drive naquele carro. Vá procurar aquela casa. Entre na casa. Faça o que tiver de fazer para criar as sensações de ter agora o que deseja e lembre-se delas. O que quer que você faça para obter, isso o ajudará literalmente a atraí-lo. Quando você se sente como se já tivesse agora o que deseja e a sensação é tão real que é como se já o tivesse, você está acreditando que recebeu e receberá. Bob Doyle. Poderia ser assim. Você acorda e o que deseja está lá, se manifestou. Ou você poderia ter alguma ideia inspirada de algo a ser feito. Certamente você não deveria dizer: bem, eu poderia fazer isto desse jeito, mas, puxa, eu detestaria isso. Se o caso é esse, você não está no rumo certo. Às vezes, será exigida ação, mas se você de fato está fazendo isso em concordância com o que o universo está tentando lhe trazer, a sensação será de alegria. Você vai sentir-se bem vivo. O tempo simplesmente vai parar. Você poderia fazer isso o dia inteiro. Ação é uma palavra que pode implicar trabalho para algumas pessoas, mas a ação inspirada de jeito nenhum
dará a sensação de trabalho. A diferença entre a ação inspirada e a ação pura e a simples é esta. A ação inspirada é quando você está agindo para receber. Se você está em ação para tentar o que deseja e fazer isso acontecer, você estará andando para trás. A ação inspirada é fácil e a sensação é maravilhosa porque você está na frequência em que se recebe. Imagine a vida como um rio em corredeiras. Quando você está agindo para fazer alguma coisa acontecer, a sensação é de que está indo contra a correnteza. A sensação de esforço será semelhante a uma luta. Quando estiver agindo para receber do universo, você se sentirá como se estivesse sendo levado pela correnteza. A sensação será algo fácil. E essa é a sensação da ação inspirada e de estar no fluxo do universo e da vida. Às vezes você não ficará ciente de que fez uso da ação, senão depois de ter recebido, porque a ação produziu uma sensação tão boa. Você então olhará para trás e verá o milagre e a matriz de como o universo o levou até o que você queria e também lhe trouxe o que você queria. Dr. Joy Vitale. O universo gosta de velocidade. Não demore. Não mude de ideia. Não duvide. Quando a oportunidade chegar, quando o impulso chegar, quando a cutucada intuitiva vinda de dentro chegar, haja. Essa é a sua tarefa. E isso é tudo o que você tem de fazer. Confie em seus instintos. Trata-se do universo inspirando, comunicando-se com você na frequência em que se recebe. Se você experimentar uma sensação intuitiva ou instintiva, siga e descobrirá que o universo o está movendo magneticamente para receber o que pediu. Bob Proctor. Você atrairá qualquer coisa que pedir. Se é de dinheiro que você precisa, você o atrairá. Se é de pessoas que você precisa, você as atrairá. Se é de determinado livro que precisa, você o atrairá. Você tem de prestar atenção naquilo para o que é atraído, porque, como retém imagens das coisas que deseja, você será atraído para elas e elas serão atraídas para você. Mas isso literalmente entra na realidade física com e por meio de você. E isso acontece por causa da lei da atração. Lembre-se de que você é um imã, atraindo tudo para si. Quando tiver certeza do que quer, você terá se transformado num imã, a fim de atrair essas coisas para si, e por sua vez, essas coisas que você deseja são atraídas para você. Quanto mais você praticar e começar a ver a lei da atração trazendo coisas para você, maior será o imã em que você se transformará, porque acrescentará o poder da fé, da crença e do conhecimento. Michael Bernard Beckwith. Você pode começar do nada, e do nada e da ausência de caminho será construído um caminho. Tudo aquilo de que você precisa é de si mesmo e da sua capacidade de fazer as coisas existirem com seu pensamento. Tudo o que foi inventado e criado ao longo da história da humanidade começou com um pensamento. Daquele pensamento foi construindo um caminho e, partindo do invisível, ele se manifestou no visível. Pense no carro se movendo durante a noite. Os faróis têm um alcance de apenas 30 a 60 metros. E você pode ir da Califórnia a Nova York dirigindo no escuro porque tudo o que tem de ver são os próximos 60 metros. É assim que a vida tende a se desdobrar diante de nós. Se nós simplesmente confiarmos que os próximos 60 metros se desdobrarão em seguida, e assim sucessivamente, sua vida continuará se desdobrando. E não acabará conduzindo ao destino do que você deseja de verdade, porque você o deseja. Confie no universo. Confie, creia, tenha fé. Na verdade, eu não tinha a menor ideia de como adaptaria o conhecimento do segredo para a tela de cinema. Apenas me ative ao resultado da visão. Vi o resultado com clareza em minha mente. Senti isso com toda a minha força e tudo o que precisávamos para criar. O segredo veio até nós. Dê o primeiro passo na fé. Você não precisa ver a escada inteira. Apenas dê o primeiro passo. Dr. Martin Luther King Jr., 1929
a 1968. O segredo e seu corpo. Consideremos o uso do processo criativo para aqueles que acham que estão acima do peso e desejam emagrecer. A primeira coisa a saber é que, se você se concentrar na perda de peso, atrairá de volta a necessidade de perder mais peso. Tire da mente a ideia de ter de perder peso. É por esse motivo que as dietas não dão certo. Por estar concentrado em perder peso, você deverá atrair de volta a necessidade contínua de perder peso. A segunda coisa a saber é que a condição foi criada por seu pensamento. Em termos mais simples, se alguém está acima do peso, isso se deve ao fato de ter pensamentos obesos, quer esteja consciente disso ou não. Uma pessoa não pode ter pensamentos magros e ser gorda. Isso desafia completamente a lei da atração. As explicações que as pessoas têm sobre sua tireoide lenta, metabolismo lento ou um biotipo hereditário não passam de disfarces para os pensamentos obesos. Se você aceita para si uma dessas condições e acreditar nisso, ela se transformará em sua experiência e você continuará a atrair o excesso de peso. Depois que tive minhas 2 filhas, fiquei acima do peso e eu sei que isso resultou do fato de ouvir e ler as mensagens de que é difícil perder peso depois de ter um filho. E ainda mais difícil após o segundo. Eu atraí exatamente isso para mim com aqueles pensamentos obesos e isso se tornou minha experiência. Realmente, engordei e quanto mais notava como havia engordado, mais atraí o aumento de peso. Com uma estatura baixa, passei a pesar 65 quilos, tudo porque estava tendo pensamentos obesos. O pensamento mais comum que as pessoas têm, e que eu também tinha, é do que a comida é responsável pelo aumento de peso. Esta é uma crença desfavorável, e na minha mente agora é uma bobagem total. Os alimentos não são responsáveis pelo aumento de peso. Seu pensamento de que a comida é responsável pelo aumento de peso é que na verdade faz com que a comida engorde. Lembre-se, os pensamentos são a causa primária de tudo. Todo o resto é efeito desses pensamentos. Tenha pensamentos perfeitos e o resultado deve ser um peso ideal. Esqueçamos todos esses pensamentos limitadores. A comida não pode fazer com que você engorde, a menos que você pense que pode. A definição de peso perfeito é a do peso que faz você sentir-se bem. A opinião de mais ninguém conta. É o peso que faz você sentir-se bem. É muito provável que você conheça alguém magro que seja bom de garfo e que afirma com orgulho: eu posso comer o que quiser e estou sempre com peso ideal. E assim o gênio do universo diz: seu desejo é para mim uma ordem. Para atrair peso e corpo perfeito usando o processo criativo, siga estes passos. Passo 1. Peça. Estabeleça o peso que você quer ter. Visualize sua imagem ao chegar àquele peso ideal. Pegue fotografias suas no seu peso ideal, se as tiver, e olhe sempre para elas. Caso não tenha, consiga fotos do corpo que você gostaria de ter e olhe sempre para elas. Passo 2. Acredite. Você tem de acreditar que irá conseguir e que o peso ideal já é seu. Você tem de imaginar, fingir, agir como, simular que tem o peso ideal. Você tem de se ver como recebendo o peso ideal. Escreva seu peso ideal e coloque sobre o mostrador de sua balança ou pare de se pesar. Não contradiga o que pediu com pensamentos, palavras e atos. Não compre roupas para o seu peso atual. Tenha fé e se concentre nas roupas que irá comprar. Atrair o peso ideal é como fazer compras pelo catálogo do universo. Você folheia o catálogo, escolhe o peso ideal, faz a encomenda e ele é entregue a você. Se habitue a procurar, admirar e internamente elogiar pessoas que tenham seu modelo de corpo perfeito. Procure por elas e quando a estiver admirando e compartilhando aquela sensação, você estará atraindo isso para si. Se vir pessoas acima do peso, não preste atenção nelas. Transfira imediatamente sua mente para a imagem de seu corpo perfeito e o sinta. Passo 3. Receba. Você precisa sentir-se bem. Sentir-se bem como você. Sentir-se bem com você. Isso é importante, porque você não pode atrair seu peso ideal caso se sinta mal com seu corpo atual.
Quando você se sente mal com seu corpo, esse é um sentimento poderoso que continuará a atrair sensações ruins sobre seu corpo. Você nunca mudará seu corpo se for crítico quanto a ele e procurar defeitos, e acabará atraindo mais peso. Louve e abençoe cada centímetro quadrado de seu corpo. Pense em todas as coisas perfeitas em você. Quando tem pensamentos perfeitos e se sente bem com você, você entra na frequência de seu peso perfeito e atrai perfeição. Wallace Wattles, em um de seus livros, dá uma dica maravilhosa sobre comer. Ele recomenda que, ao comer, você deve se concentrar inteiramente na experiência de mastigar a comida. Fique atento e experimente a sensação de comer. E não permita que sua mente se distraia com outras coisas. Concentre-se no seu corpo e desfrute a sensação de mastigar a comida e a engolir. Tente isso da próxima vez que comer. Quando você está inteiramente concentrado na comida, o sabor é intenso e incrível. Quando você permite que sua mente devaneie, o sabor praticamente desaparece. Estou convencida de que, se comemos com atenção, totalmente concentrados na experiência prazerosa de comer, a comida é assimilada perfeitamente por nossos corpos. E o resultado em nossos corpos só pode ser a perfeição. O fim da história sobre meu próprio peso é que eu hoje mantenho meu peso ideal de 52 quilos e posso comer de tudo. Portanto, concentre-se no seu peso ideal. Quanto tempo demora? Dr. Joy Vitale. Outra coisa que as pessoas se perguntam é: quanto tempo vai demorar para surgir o carro, o relacionamento, o dinheiro? Eu não tenho um manual que diga que irá demorar 30 minutos, 3 dias ou 30 dias. É mais uma questão de estar em sintonia com o próprio universo. O tempo não passa de uma ilusão. Einstein nos disse: se esta é a primeira vez em que você ouve isso, pode ser um conceito difícil de entender, porque você vê tudo acontecendo, uma coisa depois da outra. O que os físicos quânticos e Einstein afirmam é que tudo está acontecendo simultaneamente. Se você entender que não existe tempo e aceitar esse conceito, verá que tudo o que possa vir a querer no futuro já existe. Se tudo está acontecendo ao mesmo tempo, então a versão paralela de você com aquilo que deseja já existe. O universo não demora para manifestar o que você quer. Qualquer demora que você experimente se deve à sua própria demora em chegar ao ponto de acreditar, saber e sentir que já tem o que quer. Você precisa se sintonizar na frequência daquilo que quer. Quando estiver na frequência certa, o que você quer irá aparecer. Bob Doyle. Tamanho não é nada para o universo. Não é mais difícil atrair no nível científico algo que consideramos enormes ou algo que consideramos infinitesimamente pequeno. O universo faz tudo sem esforço algum. A grama não sofre para crescer. Não exige esforço. Trata-se apenas desse design perfeito. Tudo tem a ver com o que se passa em sua mente. Tem a ver com o que criamos dizendo: isso é grande, vai levar algum tempo. Ou, isso é pequeno, basta uma hora. Essas são regras que nós definimos. Não há regras para o universo. Você fornece o desejo de ter agora e ele responderá, seja o que for. Não há tempo e não há tamanho para o universo. É tão fácil criar $1 quanto $1 milhão. É o mesmo processo, e a única razão pela qual um pode vir rapidamente e o outro demorar mais é que você pensou que $1 milhão era muito dinheiro e que $1 não. Bob Doyle. Algumas pessoas têm mais facilidade com coisas pequenas, então às vezes começamos com algo pequeno, como uma xícara de café. Torne seu objetivo atrair uma xícara de café hoje. Bob Proctor. Imagine-se conversando com um velho amigo que não vê há muito tempo. De alguma forma, alguém irá falar com você sobre essa pessoa. A pessoa irá telefonar ou você receberá uma carta dela. Começar por algo pequeno é uma forma fácil de experimentar concretamente a lei da atração. Deixe-me contar uma história de um jovem que fez exatamente isso. Ele assistiu The Secret, O Segredo, e decidiu começar por algo pequeno. Ele gerou na mente a imagem de uma pena e garantiu que ela fosse única. Ele criou marcas especiais na pena para ter certeza de que, se visse aquela pena, seria porque ela tinha ido até ele
por seu uso consciente da lei da atração. 2 dias depois, prestes a entrar em um arranha-céu em Nova York, ele disse que não sabe por quê, mas olhou para baixo. Lá, a seus pés, na entrada do prédio, estava a pena. Não qualquer pena, mas exatamente a que ele imaginou, idêntica à imagem que ele tinha criado na mente, com todas as marcas únicas. Naquele momento, ele soube, sem sombra de dúvida, que era a lei da atração funcionando em todo o seu esplendor, e entendeu sua impressionante capacidade de atrair algo pelo poder da mente. Com absoluta fé, ele passou a criar coisas muito maiores. David Schirmer, consultor de investimentos, professor e especialista em prosperidade. As pessoas ficam impressionadas como eu consigo vagas de estacionamento. Eu faço isso desde que entendi o segredo. Eu imagino a vaga exatamente onde eu quero, e em 95% dos casos ela está lá, me esperando, e só preciso estacionar. Em 5% dos casos, preciso esperar um instante para alguém sair e eu parar. Faço isso o tempo todo. Agora você talvez entenda por que uma pessoa que diz eu sempre consigo vaga, as consegue. Ou porque uma pessoa que diz eu realmente tenho sorte, estou sempre ganhando coisas, ganho uma coisa atrás da outra o tempo todo. Essas pessoas esperam isso. Comece a esperar grandes coisas e assim irá antecipar o rumo da sua vida. Crie seu dia com antecedência. Você pode usar a lei da atração para criar toda a sua vida com antecedência. Até a próxima coisa que fará hoje. Frank Mulford, um professor cujos textos oferecem muitas visões da lei da atração e de como usá-la, mostra como é importante pensar o dia com antecedência. Quando você diz a si mesmo, vou receber uma visita agradável ou vou fazer uma viagem agradável, está literalmente enviando à frente do seu corpo elementos e força que irão acertar as coisas para tornar a visita ou a viagem agradável. Quando antes da visita, da viagem ou das compras você está de mau humor, temeroso ou apreensivo de algo desagradável, está irradiando forças invisíveis que irão fazer algo desagradável. Nossos pensamentos, ou em outras palavras, nosso estado de espírito sempre está em ação, arranjando coisas, boas ou más, com antecedência. Prince Mulford escreveu estas palavras na década de 1870. Que pioneiro! Você pode ver claramente como é importante pensar com antecedência em cada acontecimento todos os dias. Você, sem dúvida, já passou pela situação contrária de pensar seu dia com antecedência e um dos resultados foi de ter de correr e se afobar. Se você está correndo ou se afobando, saiba que esses pensamentos e atos são baseados no medo de estar atrasado e que você, arranjando coisas ruins antecipadamente, continuando a correr, irá atrair para o seu caminho uma coisa ruim depois da outra. Além disso, a lei da atração está arranjando mais situações futuras que farão com que você corra e se afobe. Você precisa parar e mudar de frequência. Dê um tempo e mude, se não quiser invocar coisas ruins para si. Muitas pessoas, particularmente nas sociedades ocidentais, correm atrás do tempo e se queixam de que não tem tempo suficiente. Bem, quando alguém diz que não tem tempo suficiente, será assim pela lei da atração. Se você está correndo atrás do próprio rabo com pensamentos de falta de tempo, a partir de agora se declare enfaticamente: eu tenho tempo mais do que suficiente, e mude de vida. Você também pode transformar a espera em um tempo poderoso para criar sua vida futura. Na próxima vez em que estiver em uma situação em que tenha de esperar, aproveite o tempo e imagine todas as coisas que quer. Você pode fazer isso em qualquer lugar, a qualquer momento. Transforme em um hábito diário determinar cada acontecimento de sua vida antecipadamente por intermédio de seus pensamentos. Faça com que as forças do universo cheguem na sua frente em tudo o que fizer e onde for, pensando antecipadamente no que você quer. Assim, você estará criando intencionalmente sua vida. Resumos do segredo. Como o gênio de Aladim, a lei da atração atende todos os nossos pedidos. O processo criativo ajuda a criar o que você quer em 3 passos simples. Peça, acredite e receba. Pedir ao universo o que você quer
É a oportunidade de ter clareza quanto ao que quer. Quando ficar claro em sua mente, você terá pedido. Acreditar implica em agir, falar e pensar como se já tivesse recebido o que pediu. Quando você emite a frequência de ter recebido, a lei da atração move pessoas, acontecimentos e situações para que você os receba. Receber implica sentir como será assim que seu desejo se manifestar. Sentir-se bem agora o coloca na frequência do que você quer. Para perder peso, não se concentre em perder peso. Em vez disso, concentre-se em seu peso ideal. Sinta o seu peso ideal e você o atrairá para si. O universo não precisa de tempo para produzir o que você quer. É tão fácil produzir $1 quanto $1 milhão. Começar com algo pequeno como uma xícara de café ou uma vaga de estacionamento é uma forma simples de experimentar a lei da atração em ação. Projete poderosamente atrair algo pequeno. Ao experimentar o poder que tem de atrair, você irá passar a criar coisas muito maiores. Crie o seu dia com antecedência pensando no modo como você quer que ele seja e estará criando sua vida intencionalmente. Não perca no próximo capítulo. Exercícios poderosos. Até lá!